A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos no 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Amém? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Amém. Pode sentar. Deus seja louvado. Que o Espírito Santo possa nos ensinar nesta noite a vontade do Senhor, né? Deus prometeu para Abraão que iria constituir uma nação para Abraão. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus não mostrou, ele foi caminhou durante muitos anos, caminhando, e até que Deus o mostrou e fez ali a sua morada junto com a sua família. Israel foi crescendo, depois foi escravo no Egito, voltou, porque Deus havia prometido que eles iriam voltar, voltou. Deus deu uma terra que mana leite e mel, e Deus, ele deu os mandamentos para que fosse seguido, e colocou esses juízes, e o primeiro foi Samuel, para que ficasse intercedendo pelo povo. Deus falava com Samuel, e Samuel falava com o povo, e assim foi durante muito tempo. Só que o povo começou a olhar para as outras nações e viu que tinha um homem que governava a nação, e eles pediram para Samuel: Samuel, você já está velho, os teus filhos são avarentos, em outras palavras, os teus filhos não são convertidos, eles não me servem, então faz o seguinte, nós queremos um rei, porque todas as nações têm um, a gente quer também, um que governe sobre nós e para nós. E Samuel achou ruim, falou: estão me rejeitando. Mas aí ele foi orar, aí o Senhor falou: Samuel, não é você, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque eles não querem que eu governe sobre eles. E por quê? Porque é mais fácil você tratar com o homem do que tratar com Deus. Porque quando você vai tratar com Deus, Deus conhece o coração, Deus conhece a intenção do coração, Deus conhece o amanhã, Deus conhece o pensamento, Deus conhece o que realmente nós queremos. O homem não conhece. Então, seria mais fácil tratar com um homem do que tratar com Deus. Então faz o seguinte, a gente deixa Deus de lado, coloca um homem no trono e a gente trata com ele. Só que Deus falou assim: olha, só que você vai falar para eles que é o seguinte, o direito do rei, ele vai pegar o jovem para fazer do exército, ele vai pegar a riqueza, ele vai tomar a terra, mas o povo não queria, e é aí que eu quero falar com a igreja. Hoje tem uma doutrina em muitas igrejas que se chama a vontade permissiva de Deus, só que isso não está escrito. Senhor, eu posso casar com aquele moço, olha, ele não serve o Senhor, mas ele é bonzinho, ele tem um rosto angelical,
ele respeita papai e para mamãe. Aí, ora a Deus, como se Deus fosse passar por cima da palavra. Deus não vai passar por cima da palavra dele. O que está escrito, está escrito. O que não está escrito, não está escrito. O que está escrito, você pode fazer. O que não está escrito, você não pode fazer. Inventar uma doutrina da vontade permissiva de Deus. Não está escrito, mas Deus permite. Permite não. Não permite não. O povo falou assim, a gente quer um rei. Deus não queria colocar nenhum homem no trono. Deus queria reinar sobre todo o Israel. Deus queria ser o governante de Israel. Por quê? Porque Deus é Deus de misericórdia. Porque Deus é o rei dos exércitos. Porque Deus queria governar, porque Deus queria guardar Israel. Quando Israel vinha do Egito, Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em seco a noite toda. Diz a palavra de Deus que o exército de Faraó vinha, ficou enroscado, porque tinha uma nuvem de fogo que não deixava eles passar. Israel passou a noite inteira, porque quando Deus governa sobre a nossa vida, nós temos vitória em cima de vitória. Pode acontecer o que for, pode ter autismo, como deu testemunho o pastor Sebastião, Deus faz a obra. Pode estar em cima de uma cama, Deus coloca de pé. Só que Israel não queria Deus, Israel queria homem. E aí começaram a pedir. E aí Deus falou para Samuel, Samuel, ouve o povo, eles querem rei, dá um rei para eles. Vontade, era da vontade de Deus? Não, mas Deus falou, vai lá e unge o homem, e ungiu. A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém como Saul em Israel, era um homem bonito, alto, formoso, e Deus colocou ele no trono. E só que vontade do homem é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que você ache que não é, mas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Um dia uma irmã, ela nem está congregando mais, estava namorando um moço que é de uma outra religião, e ela foi perguntar para um pastor, se podia. O pastor, não pode, que é de Deus, é nada, está afastada do Evangelho, por quê? Porque não era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ainda que quando Deus mostra para a gente, fala, não quero, lá no final você vai ver, que é uma bênção na tua vida e na minha vida, porque Deus conhece o amanhã. Então Deus falou, vai lá e faz, tá bom, unge aí um rei, ungiu o rei. Saul começou bem, muito bem ele começou, fazendo a vontade do Senhor. Só que é o seguinte, irmão, quando é vontade do Senhor na sua vida, você começa e você termina aquilo que você começou. Quando é vontade humana, você começa, mas você não sabe se vai terminar. O que aconteceu? Ele foi, aqui no capítulo 15, e a partir do verso 22, 15 e 22, está assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Começou bem. Quando foi para a guerra, Deus falou, vai lá, destrói, aquele exército está vindo contra a tua vida, mata tudo, mata o rei, mata os homens, mata a mulher, mata a criança, dissipa da terra. Pecado era não obedecer a Deus.
Sabe o que ele fez? Algumas pessoas sabem, outras não. Ele poupou o rei, e poupou o boi, poupou a vaca, poupou talvez a ovelha, e disse assim: poupei o melhor para oferecer ao Senhor. Samuel falou: mas Deus não quer isso. Deus não quer só a tua oferta em dinheiro que nem você trouxe hoje. Não, Deus não precisa. Deus quer a tua vida, porque Jesus deu a vida dele por você e por mim. Então Deus quer a nossa vida. Você não tem escolha. Vou falar de novo. Nós não temos escolha. Você foi comprado pelo sangue de Jesus? Você tem certeza que você foi comprado pelo sangue de Jesus? Então você e eu, nós não temos escolha. Eu não tenho que congregar o dia que eu quero. Eu tenho que congregar o dia que tem culto. Eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que está escrito. Saul fez o que ele queria. Poupou o melhor do boi, da vaca, da ovelha. Poupou o rei. E Deus falou. Aí ele foi lá e falou: não, mas eu fiz isso para oferecer ao Senhor. E Samuel falou: mas será que Deus tem tanto prazer em holocausto? O único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Tem um monte de pessoas, vou lá até baixo. Tem um monte de pessoas carregando cruz nas costas, achando que está agradando a Deus. Não agrada, não. Não agrada. Tem um monte de pessoas andando de joelho no chão para agradar a Deus. Não agrada, não. Não agrada, porque o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Jesus, que o sangue está fresco lá na cruz do Calvário. Foi ali que Jesus venceu Satanás para salvar você e eu que estamos aqui nessa noite. Você só está de pé, eu só estou de pé, as nossas enfermidades só são curadas, as nossas lutas só são vencidas, porque Jesus nos deu o Espírito Santo, e se Deus é por nós, aleluia. Aleluia. Saul não foi fiel. Davi foi fiel. Ah, mas Davi cometeu, como pregava um homem de Deus no passado. Deus nunca escondeu pecado de ninguém. Tudo que o homem, se um homem pecar em oculto, está escrito que vai ser anunciado em cima do telhado. Então Deus, ele permitiu que o mundo inteiro soubesse o que Davi fez. Ele cometeu um adultério e ainda mandou matar o esposo da mulher que ele cometeu, que colocou na frente do exército, vai morrer. Mas Deus diz assim: achei Davi segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Davi nunca foi desobediente. Davi nunca se dobrou diante de uma imagem, ao contrário do filho dele, que se dobrou, que arrumou um monte de mulheres, e cada mulher que ele arrumava, ele fazia um altar e se joelhava, que é para agradar a esposa lá, e ficava lá. Davi não. Davi nunca fez isso. Davi sempre foi fiel a Deus, e Deus falou assim: achei Davi segundo o meu coração. Pode falar o que quiser de Davi, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ponto final. Porque Deus sabe perdoar pecado. Vou repetir: Deus sabe perdoar pecado. Pastor, pequei e agora? Pede perdão que Deus te perdoa. Você é filho? Sou. Filho nunca deixa de ser filho. Um filho meu pode fazer o que quiser, ele pode ir lá para o outro lugar do mundo, ele não vai deixar de ser meu filho, vai continuar sendo filho. Não importa o que fez, se pedir perdão, Deus perdoa, em Cristo Jesus. Não é porque Deus perdoa, por Deus olha para Jesus e vê
a misericórdia de Jesus na vida daquela pessoa, e Deus perdoa o pecado. Não adianta se esconder, como veio a palavra sábado. Adão, onde que você está? Estou escondido atrás da moita. Sai daí, se apresenta. É assim que se faz um crente. Não adianta se esconder, se apresenta, se conserta, que Deus dá vitória em nome de Jesus. Não pode só consertar quando vai chegando a ceia, porque Jesus pode voltar para você agora. Pastor, mas Jesus vai voltar agora? Não. Como o senhor sabe, ainda não apareceu o anticristo? Quando surgiu o anticristo, ele aparece. Está escrito. Lá em Colossenses, lá em Tessalonicenses está escrito. Quem não vem, enquanto não tiver o homem do pecado não se manifestar, está escrito lá, no 2 lá. Está lá. Então ele não vem agora. Então, e já que ele não vem coletivamente, ele pode vir fisicamente. Você pode deitar hoje, e espero que não, espero que você viva amanhã. Mas você pode deitar hoje e não levantar amanhã. Porque aí Jesus já veio para você e para mim. E Ele quer que nós entremos na glória com Ele. Você está batalhando tanto para entrar na glória ou não está? Está rejeitando tanta coisa que dá vontade de fazer? Não dá. Dá vontade de fazer. E por que a gente não faz? Porque a gente tem um Deus que olha para nós. Nós temos um Deus que é suficiente para nós, como pregou um servo de Deus. Ele falou que foi lá nos Estados Unidos e tem um restaurante que na porta tem vários doces, pudim, bolo, coisa mais deliciosa do mundo, só que no fundo é um restaurante. Aí ele foi, entrou no restaurante, é porque estava comparando a graça de Deus com a comida do mundo. Ele falou, aí eu fui no restaurante, eu comi um almôndegas, não sei com o que lá, e eu estava pensando no doce. Só que quando eu saí, eu olhei para o doce, eu queria o doce, só que eu já estava cheio, não dava mais. Ele falou assim, assim é o mundo e o pecado. Não é que você olha e você não quer, você quer. Só que quando você está com Jesus, Jesus preenche todo o espaço vazio da tua vida, e você fica cheio da presença de Deus. Não é que você não quer. Vou falar uma palavra pesada. Não é que o homem não quer entrar no adultério. Não é que ele olha para a mulher e fala, credo. Não, carne é carne. Não é que a mulher olha para um homem bonito e fala, não. É por causa de Jesus. Você não quer, eu não quero, porque o Espírito Santo preenche todo o vazio da nossa alma. Por isso que você não quer. Assim que o doce está lá, está gostoso. O pudim não vai deixar de ser gostoso, o bolo não vai deixar de ser gostoso, a sobremesa não vai deixar de ser gostosa. Só que como você já está cheio fisicamente da comida que você comeu, não cabe mais nada. Quando você está na presença de Deus, que você se enche, não cabe mais nada do mundo na nossa vida. Por quê? Porque a gente está feliz, a gente está alegre, a gente canta ao Espírito Santo, que nem nós cantamos nessa noite, o nosso coração se alegra. Porque lá no Salmo 40 diz assim, e o Senhor colocou na minha boca um cântico novo, a saber, o hino de louvor ao nosso Deus. Não alegra a carne, alegra o Espírito. Não é a minha carne que está alegre nessa noite, é o meu Espírito alegre que ele venceu a minha carne. E eu vou sair daqui satisfeito, quando eu chegar lá fora, e eu ver a vitrine do mundo, cheio de coisas gostosas. Eu não quero, porque eu estou cheio da presença de Deus na minha vida. Aí eu consigo rejeitar o mundo. Saul começou muito bem, olha, foi uma bênção. Começou brigando com todo mundo, vencendo, fazendo a vontade do Senhor. De repente começou. Sabe por quê? Porque não era da vontade de Deus um rei. Deus queria continuar reinando sobre Israel. Não é da vontade de Deus, muita coisa na nossa vida não é a vontade de Deus. Mas se você ora, se você crê, se você tem condições, que nem deu testemunho o pastor aí. O menino tem quantos? 15? Tem 15 anos o menino. Pregou, se eu compro uma Porsche, você comprou porque você quis. Se eu compro uma casa que eu não posso comprar, você comprou porque você quis.
Ah, mas foi a vontade não, não foi a vontade de Deus, foi a tua. Porque vou repetir, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ah, mas eu comprei que eu senti. Irmão, se eu for fazer tudo que sente o meu coração, só misericórdia. Lá, assim, lá onde Jeremias diz assim, o coração, ele é exageradamente corrupto. Ele é enganoso. Em tudo que vem no teu coração vem de Deus, sabia? Toma cuidado. Quantas pessoas poderiam estar aqui, sabe por quê? Porque o coração falou, não, vai para outro lugar. E agora não está nem aqui nem lá, está parado. Eu conheço muitos, eu conheço muitos, que o coração falou que aqui não era o lugar dele era lá. Foi para lá também não era, foi para lá também não era, e agora? Está em casa. Toma cuidado com o teu coração. Confere com a palavra, se a vontade do teu coração é a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, por favor, não faça. Não faça, porque você não vai ter vitória, porque Deus não vai garantir a bênção e a vitória na tua vida. Agora, já Davi, Deus levantou. Deus falou para Samuel, pega aí o azeite, vai lá e unge o menino lá, um moço que está lá na casa de Jessé. Aí veio os irmãos dele, tudo bonitão, grandão e estatura alta, bonito. Aí Samuel, como eu, olha o coração, olha a aparência. Esse não é, esse não tem mais ninguém, tem um lá no campo lá. Traz ele lá. Esse aqui derrubou o azeite. Azeite significava Espírito Santo. Quando o azeite caiu sobre Davi, diz a palavra que Davi foi cheio do Espírito Santo. Deus quer derramar do azeite dele, que é o Espírito Santo, na congregação de Vila Matilde. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, e nós precisamos ter prazer de estar na presença de Deus. Já olhou o relógio hoje para ir embora mais cedo? Está coçando para olhar o relógio? Já vai acabar já. Vai acabar. E aí você pode ir embora. Mas enquanto você estiver aqui, Deus está aqui. Você vai na casa do seu pai, você tem pressa de ir embora? Já pensou o pai, ele perceber que você foi lá e você não vê a hora de ir embora? A Bíblia manda a gente observar as coisas materiais para entender as espirituais. Se um pai percebe que o filho vai na casa dele, e o filho fica lá, coçando a mão e olhando o relógio para ir embora, ele fala, bom, então ele não gosta de mim. É forte o que eu estou falando? Então não gosta de mim. Então não gosta da minha casa. Então não gosta de vir aqui. Aí o pai entristece. E Deus muitas vezes fica entristecido conosco. E Deus não merece ficar entristecido conosco, porque o mundo já entristece a Deus demais. Toda hora o mundo está entristecendo a Deus. Toda hora o mundo está matando criança, está matando as pessoas, é guerra em cima de guerra, e está surgindo outra guerra aqui pertinho de nós, e se Deus tiver misericórdia vai ter derramamento de sangue, e se Deus tiver misericórdia vai vir aqui para a nossa nação, e guerra, porque o homem não tem limite. Então Deus, Ele levantou um povo para adorar Ele. A vontade de Deus não era levantar Saul, mas a vontade de Deus era levantar Jesus, para que Jesus tivesse uma igreja, tivesse um povo, que o povo se reunisse aqui para louvar o nome dele. Você faz parte desse povo? Nós precisamos fazer parte desse povo. Teve um africano que veio no Brasil, estava vendo a entrevista dele, ele é crente. Ele falou assim, a coisa que eu estranhei no Brasil é que vocês têm, o culto de vocês é muito rápido. Eu pensei, bom, acho que 2 horas.
Falou, não, lá no meu país não tem não, só tem o horário de chegar. Não tem horário de sair não. A gente louva o Senhor, a gente faz festa para Deus. E lá, eles têm aquela cultura desde de dançar para Deus, né? Mas é lá, não é aqui. Aqui não tem essa cultura, lá tem essa cultura de dançar. E eles dançam para Deus, e eles cantam para Deus. E quando eles ofertam, eles fazem uma festa muito grande quando estão ofertando. Tudo que eles fazem para Deus, eles fazem com festa. Tudo. E aí se converte 1.000, 2.000, 3.000, e como não cabe dentro de um salão, eles fazem lá no meio do campo mesmo. Você olha assim, perde de gente lá. Todo mundo cantando alegre. Isso é fazer festa para Deus. A vontade de Deus não foi levantar Saul, mas a vontade de Deus foi levantar Jesus, para que Jesus tivesse um povo. Você faz parte do povo? Deus queria reinar sobre Israel, mas Israel não quis que Deus reinasse sobre isso. Eles estão órfãos até agora. Um ou outro lá se converte, mas uma parte não se converte, porque estão órfãos. Lá em Romanos diz que Deus arrancou, acho que é Romanos, arrancou os galhos naturais, enxertou você na videira verdadeira. E a Bíblia diz assim, e Paulo diz assim, contra a natureza. É como se pegasse um pé de mamão e colocasse manga lá. Deus fez isso. Tirou Israel da árvore, da videira, e colocou você, que um dia foi maconheiro, bêbado, um dia foi ladrão, foi tudo que não prestava. Deus tirou, limpou, enxertou na árvore que é Jesus, contra a natureza. Deus rejeitou em parte Israel, nos colocou e nos adotou como filho. E se isso for pouco, eu não sei o que é muito. Deus colocou lá. Agora você tem acesso ao céu. Antigamente não tinha, hoje tem. Quando Jesus curou aquele cego, aí perguntaram para ele assim, o sacerdote, quem foi que te curou? Eu não sei não. Como você não sabe? Não sei. Um homem falou para mim ficar curado, eu fiquei. Então esse homem que te curou, ele é pecador. Ele falou assim, ele é pecador? Não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Aí, os pais dele, com medo de ser expulso da sinagoga, falou, pergunta para ele que já é maior de idade. Mas quem que te curou? Não sei. Aí depois Jesus chegou, Jesus foi lá fazer a obra, quando voltou, viu ele, falou, você crê no Filho de Deus? Ele, quem é para que eu adore? Jesus falou, eu sou. Dobrou o joelho e o adorou. E Jesus aceitou, porque Jesus naquela hora estava na condição de Deus. Só Deus aceita adoração. Então, igreja, Deus é bom? Ih, mas está caindo tudo aqui, o negócio está sujo. Deus é bom? Deus é misericordioso? Temos que nos esforçar um pouco mais para agradar a Deus? Temos que fazer um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais. Quando vai no médico, o médico fala, precisa fazer um regime aí, senão não vai viver muito não. Se esforça ou não? Adora comer um pão, só tem que comer a metade dele. Adora comer café, tomar café. Leite então também não. Gordura também não. Aí quando passa em frente a alguém que está fritando um salgado, um churrasco, e faz que nem aqueles desenhos, assim, o desenho quando vai voando assim, atrás do cheiro, já viu? Naqueles desenhos que o bichinho vai voando atrás do cheiro, a gente vai também, mas não pode.
Por que que não pode? Porque o doutor falou que não pode. E Jesus falou que a gente pode dar uma melhoradinha. Orar mais 2 minutos por dia, dá ou não? Só 2. Só 2. 2 dá? Dá não? Dá 2 dá, né? Senhor, acabou o tempo. Sabe por quê? Deus não precisa, quem precisa é eu. Eu preciso me aproximar um pouco mais de Jesus. Irmão, Deus Ele tem tanta coisa maravilhosa para fazer na nossa vida. A igreja não tem ideia das coisas maravilhosas que Deus quer fazer na nossa vida. Eu me lembro que, acho que em 92 ou 91, eu tinha marcado para ir no monte orar com os irmãos. E naquela semana não deu para ir. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, porque o teu coração está muito cheio. Eu era um membro de igreja, não era nem cooperador, era membro. Mas o teu coração está muito cheio e você precisa limpar ele. Falou comigo. Aí eu não fui. Aí durante a outra semana, na semana seguinte, eu procurei orar mais, procurei buscar mais, procurei me libertar mais e fui. Quando eu cheguei no monte, Deus me deu uma graça tão grande que nunca mais eu esqueci na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus esquadrinha o coração. E não pode ter nada aí além do Senhor Jesus Cristo. Porque se Jesus for prioridade na sua vida, todas as bênçãos vêm na sua vida. Agora, se Jesus for do segundo para baixo, Deus não quer ser segundo na nossa vida. Porque Jesus nos deu o primeiro, a vida dele. Deus não quer. Deus quer ser o primeiro. E o coração de Saul não era fiel. Ele não era fiel. Ele foi fiel. Paulo falou assim lá para os Gálatas: puxa vida, vocês começaram tão bem, mas agora vocês estão indo tão mal. O que aconteceu com vocês? E nós começamos tão bem, não foi? Lembra aí uns 15 anos atrás como é que você era? Lembra aí uns 20 anos atrás como é que você era? E agora? Você melhorou ou você regrediu? Há 20 anos atrás você orava mais do que você ora agora? Com certeza. Sabe por quê? Porque há 20 anos atrás não tinha o que tem hoje. Então hoje toma nosso tempo. E Deus quer nos encontrar conosco. Sabe por quê, irmão? Porque os dias são maus. Hoje é dia 23 de agosto? É, né? Falta pouquinho já para terminar o ano. Como diz o pastor Vanderlei, está com gosto do peru na boca ainda. Aí, pastor? Estava com gosto ainda. Mas se foi ontem o Curas e Milagres, parece que foi ontem o aniversário da igreja, parece que foi ontem o congresso, e o tempo está terminando. E por que está acontecendo? Sabe por que está acontecendo isso? Porque Deus abreviou os tempos. Porque a Bíblia diz, se Deus não tivesse encurtado os tempos, nenhuma alma se salvaria. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu vi uma pesquisa no Brasil, tinha 10 milhões de pessoas desviadas do Evangelho. Eu conheço muita gente desviada do Evangelho. E eu acredito que você também conhece. Eu conheço muita gente que não dá para contar nas mãos. Muita gente, obreiro, missionário, evangelista, profetas, cantores, desviado do Evangelho. Esforça um pouquinho mais. Vem um pouquinho mais. Se esforça um pouquinho mais, que os tempos são difíceis. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Veio a palavra esses dias, que o ânimo tem que ser nosso. E eu falava para o moço esses dias na oficina, eu falei, olha, Deus te dá tudo. Tudo que você precisar, Deus te dá fé, graça, alegria, unção, mas o ânimo tem que ser seu.
Se você não se animar de buscar o Senhor, Deus não vai tirar você lá de onde você está, não vai fazer isso não. O ânimo é seu. E caindo em si, o filho pródigo diz assim, e caindo em si, disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ele foi, chegou lá, o pai deu um abração nele, colocou um anel, vestiu ele, fez um churrasco lindo para ele, e foi aquela alegria, porque esse filho tinha se perdido e foi achado para a glória de Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, fica um aviso nessa noite, não tem vontade permissiva, isso aí é conversa de homem, a vontade de Deus está aqui dentro. Uma das vontades de Deus, lá em Salmo está escrito assim, não sejas fiador. Isso é a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz, se você for fiador de alguém, você vai ter que bater na porta dele, para resolver essa situação, que vai causar luta na sua vida. Ah, mas eu vou ser porque Deus permitiu. Deus não está permitindo, é palavra de Deus. Palavra de Deus não se negocia, não existe negociata com a palavra de Deus. Palavra de Deus é palavra de Deus. Vontade permissiva que nem as igrejas estão pregando por aí, é mentira. Deus permite, não. E tem outra alerta que eu quero fazer com a igreja agora. Estão pregando nos postes aí. Se a igreja te machucou, saiba, não foi Jesus, foi o humano. Agora quem prega a verdade está machucando. Agora quem fala a verdade está machucando. Agora quem cobra a santificação está machucando. Sabe por quê? Porque os homens estão se afastando da vontade de Deus. Vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e eu estou insistindo nisso. Você vai ver na internet, se a igreja te machucou, a igreja não machuca ninguém, quem machuca é homem. Eu já fui muitas vezes machucado, você também já foi muitas vezes machucado. Eu creio que você já foi machucado, perseguido, mas não é por Jesus, mas não é pela igreja, é por causa de uma pessoa que não está vigiando e te machuca, não é a igreja. Essa mania de ficar falando que a igreja não tem amor, que a igreja não tem isso, a igreja tem amor, a igreja é maravilhosa, a igreja de Jesus é perfeita porque o cabeça é perfeito, alguns membros ainda não estão perfeitos. Quando alguém falar que o ministério cristão universal não é perfeito e não tem amor, você fala, a igreja tem amor, que o dono da igreja é o dono do amor. Deus é amor, e se Deus é amor, a igreja tem amor. Eu posso ser ruim, eu posso não ter amor, mas o pastor Nelson tem, ele substitui o meu, o irmão Felipe tem, você tem. A igreja não se resume no pastor José Carlos, a igreja é um coletivo de pessoas, um ou outro pode não ser, mas a maioria é servo e serva de Deus. A igreja te machucou, eu já fui perseguido, ou você também não foi? Já fui perseguido, eu já fui caluniado, eu já fui chamado de algumas coisas que eu não posso falar, mas é graças a Deus que eu estou aqui ainda, eu não fui embora, eu estou aqui na presença de Deus, e é aqui que Deus tem me honrado para a glória de Deus, amém? Seguinte, vontade permissiva, vigia, porque ela não vem de Deus não, a palavra vem de Deus. Você quer resposta para a tua vida? Abre aqui, e depois você vem no culto que Deus vai falar com você, como já tem falado comigo, já tem falado com você. Quem aqui já recebeu resposta de Deus aqui nesse lugar? Levanta a mão. Olha aí, olha para trás aí, olha aí para trás aí, olha aí, ó. Eu já recebi a resposta, cheguei aqui bravo, saí manso que nem uma pomba. Assim, já cheguei aqui bravo, saí que nem uma pomba daqui de dentro, manso, sabe por quê? O Espírito Santo amansa um homem. Vem, pastor, em nome do Senhor Jesus eu agradeço.